Chega mais, nação, e hoje tem Flamengo, hein? Mengão entra em campo, partida contra o Deportivo Táchira pela Copa Libertadores da América e só a vitória interessa pro Flamengo. O Mengão precisa da vitória para poder se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo que vem embalado de uma vitória contra o Palmeiras, uma vitória muito importante no Campeonato Brasileiro e agora o foco total na Libertadores. Vamos juntos aqui analisar todas as informações, palpites, mas antes, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Já corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, no Acre, Maranhão, coloca aí o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora pras últimas informações do Flamengo. Vai a campo com o ESPN e pode avançar ainda com a primeira colocação. O jogo vai ser contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Pedro Henrique Torre é quem chega para contar como vai a campo o rubro-negro. Valeu, pessoal. O Flamengo vai a campo pela Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, contra o Deportivo Táchira. E não tem conversa, tem que vencer a partida para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado no grupo C, tem 8 pontos, está acima da LDU pelo saldo de gols, que tem os mesmos 8 pontos. O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos, então o Flamengo tem que vencer e aí torcer, quem sabe, para a LDU em casa, na altitude de Quito, vencer o Central Córdoba. Se o Flamengo fizer um bom saldo de gols, pode até sonhar com o primeiro lugar do grupo, quem sabe, mas se o Flamengo empatar, tropeçar no Maracanã, aí vai ter que torcer mesmo para o Central Córdoba vencer a LDU na altitude de Quito para avançar em segundo lugar do grupo. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz tem aqueles problemas tradicionais para a partida que já vem sendo bem comuns nos últimos jogos. Lesões musculares, o Alan e o Pulgar estão em recuperação já na fase final, mas não sabem se podem enfrentar ainda o Táchira no Maracanã nesta quarta-feira. Estão sendo preparados, talvez no fim de semana contra o Fortaleza. O Alan, que tem maiores possibilidades. O De La Cruz entorce no joelho esquerdo fora, só para o Mundial, assim como o Plata, edema no joelho direito também fora, só para o Mundial. Então o Flamengo trabalhando com esses jogadores. O Gerson, inflamação no joelho esquerdo, sofreu ali depois de um escorregão no jogo contra o Palmeiras no último fim de semana. Também a dúvida para essa partida, quem sabe, uma possibilidade aí, mas o Flamengo trata direito do jogador, tem um jogo importante contra o Fortaleza no fim de semana e tem o Mundial de Clubes, também não quer agravar nenhum tipo de problema do seu capitão, o camisa 8. Ali no meio de campo, o Everton Araújo, o Varela, quem sabe, pode atuar no meio como aconteceu contra o Palmeiras, e o Wesley volta à equipe depois da suspensão no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vamos passar aqui os resultados da noite. Tem time brasileiro eliminado, tem time brasileiro classificado. Vamos compartilhar a tela para você aqui que está comigo. Esse é o site Promiedos, lá da Argentina, muito bom, traz tudo muito detalhado, eu gosto bastante. Os resultados: o São Paulo, uma das melhores campanhas da Libertadores, hein? São Paulo 2, Tajeres 1, Libertad 2, Alianza Lima 2. O Botafogo acaba de vencer a Universidade de Chile por 1-0, está classificado com a presença de Carlo Ancelotti lá no Engenhão. Sensacional, hein? Quando que poderíamos imaginar o Ancelotti no Engenho de Dentro, acompanhando um jogo aqui do nosso futebol. Muito bacana a presença dele aqui, e amanhã estará no Maracanã para Flamengo e Deportivo Táchira. River Plate 1, Universitário do Peru 1, resultado ruim do River, né, que não está em boa fase, mas se classificou. Estudiantes de La Plata 2, Carabobo 0, Independiente del Valle 2, Barcelona 1. Copa Sul-Americana, Lanús 2, Porto Cabello 2, o Vasco venceu o Melgar por 3-0, América de Cali 1, Racing 1, Huracan 1, Corinthians 0. Com estes resultados, vamos primeiro aqui para a Sul-Americana, ó. Veja aí o que aconteceu. Ó, Huracan
classificado no grupo C, América de Cali em segundo, Corinthians em terceiro. O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro também já está eliminado. Não vai adiantar nada o jogo dele no meio de semana. O Vasco da Gama, com essa vitória de hoje, ele chegou a 8 pontos e é o segundo colocado do grupo G, vai disputar o play-off contra um time que vem da Libertadores da América. Os terceiros colocados dos grupos da Libertadores vão disputar um play-off contra os segundos colocados da Sul-Americana, e aí vamos saber quem vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. É assim que funciona. O Atlético Mineiro vai jogar ainda essa semana, o Fluminense também, né? Olha, a campanha dos brasileiros na Sul-Americana é muito abaixo do esperado. Está todo mundo indo para o play-off. O Grêmio vai para o play-off, ainda pode ficar em primeiro. Corinthians eliminado, Vitória em segundo. Os brasileiros, não tem nenhum brasileiro classificado diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Que loucura, hein, gente? Realmente, o futebol brasileiro esse ano está encontrando mais problemas nas competições sul-americanas. E agora vamos para a Libertadores da América. Já temos os primeiros classificados, que são Estudiantes com 12 pontos e o Botafogo com 12 pontos em segundo lugar no grupo. A diferença aqui foi no saldo de gols, ó. Estudiantes com 6, Botafogo com 3. Então, Estudiantes em primeiro, Botafogo em segundo. Ou seja, o Botafogo ficará no pote 2 e poderá enfrentar um brasileiro nas oitavas de final. Como foi no ano passado, né? A campanha do Botafogo, até o momento, ela está muito parecida com o ano passado. O Botafogo começou mal, teve uma recuperação, se classificou na última rodada, ficou em segundo, pegou times brasileiros e agora pode pegar de novo um time brasileiro. O Botafogo está até aqui repetindo a campanha. Claro que vem aí mata-mata e é uma outra história. Então, Estudiantes em primeiro, Botafogo em segundo no grupo A. Grupo B, River Plate e Universitário. Os equatorianos rodaram aqui, surpreendentemente. River Plate primeiro, colocado Universitário em segundo. Amanhã tem um grupo do Flamengo, mas é papo para daqui a pouco. São Paulo, uma das melhores campanhas da Libertadores, em 14 pontos, Libertad em segundo. Então estão classificados nesse momento São Paulo, Libertad, River Plate, Universitário, Estudiantes e Botafogo. Amanhã teremos a definição do grupo do Flamengo, Central Córdoba 11, Flamengo 8, LDU 8. O Flamengo tem que vencer a equipe do Deportivo Táchira para garantir uma vaga e tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença ou repetir o mesmo número de gols que a LDU faça lá em Quito para garantir o primeiro lugar. A LDU terá que vencer o Central Córdoba por 2 gols de diferença para se classificar. Central Córdoba pode ficar em primeiro com uma derrota por 1 gol ou até mesmo um empate. Racing e Fortaleza. Fortaleza tem boa chance de classificar, hein? Joga lá na Argentina, mas um empate garante os dois aqui, ó, o Racing em primeiro e o Fortaleza em segundo. Se o Fortaleza perder para o Racing e o Bucaramanga vencer o Colo-Colo, o Fortaleza roda. Amanhã tem um jogaço entre Internacional e Bahia. Um dos dois vai rodar, hein? Inter 8 pontos, Bahia 7. É isso, no Beira-Rio, gente. Quem vencer esse jogo aqui se classifica. O Atlético Nacional tem 9 pontos, vai enfrentar o Nacional do Uruguai, né? Ainda não está garantido, mas está muito perto da vaga. O Nacional já rodou, já está fora. Inter e Bahia amanhã às 7 da noite, é um belo jogo. O Palmeiras, que tem até o momento a melhor campanha da fase de grupos, tem tudo para se classificar com a melhor campanha, recebe o Sporting Cristal. Palmeiras e Cerro Porteño estão aqui garantidos, podemos dizer assim, nesse grupo G. Né? O Sporting Cristal vai ter que vencer o Palmeiras por uma diferença grande de gols e aí não é possível. Então é isso, a gente já começa a ter um desenho, né, de como será a situação dos times brasileiros. Olha aqui, tem uma notícia aqui no X. Espera aí, vou botar para vocês, hein? Nesta quarta-feira, acaba de chegar a informação que todos os ingressos foram vendidos para Flamengo e Deportivo Táchira.
E o Flamengo, que vinha com uma campanha horrível na Libertadores da América, a vitória contra a LDU por 2-0 consertou tudo. Porque agora o Flamengo só depende dele. Uma vitória simples garante o Flamengo classificado, em segundo lugar, mas garante classificado. E o Flamengo tem uma boa possibilidade de ficar em primeiro, porque vai pegar um Deportivo Táchira, que já está eliminado, que está concentrado lá na final do campeonato venezuelano, que ele já está classificado por antecipação, e vem para o Rio de Janeiro para cumprir tabela, para jogar no Maracanã, para conhecer o Rio de Janeiro. Então o Flamengo, que vem de uma grande vitória contra o Palmeiras, tem tudo amanhã para vencer e vencer bem o Deportivo Táchira. E vencer bem significa, no caso do Flamengo, 2 gols ou mais, porque ele fazendo isso, ele vai garantir a primeira posição do grupo, desde que o Central Córdoba não empate ou perca por 1 gol de diferença para a LDU. Porque aí o Flamengo, mesmo vencendo, ele ficaria em segundo lugar. Né? Então será uma noite de calculadora para lá, para cá, 1 gol muda tudo, aquelas emoções, bolinha aparecendo. Mas é o seguinte, o Flamengo depende dele e vencendo o jogo estará classificado. Vamos definir se vai ficar em primeiro ou em segundo lugar. Maravilha, galera. É isso aí. Muito bem. Olha aqui. Essa sequência de títulos na Libertadores deixou os clubes brasileiros relaxados. Os clubes de fora estão loucos para quebrar essa sequência. Você tem toda a razão, Caio Fernandes. Toda a razão. Vai ficar cada vez mais difícil para os times brasileiros, porque é um domínio como nunca foi visto em competições sul-americanas anteriormente. A Argentina, que dominou muito tempo, no máximo conseguiu vencer 4 Libertadores seguidas, e o futebol brasileiro vem de 6 conquistas de Libertadores e tem chance de ganhar a 7ª. Mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, porque principalmente os argentinos estão muito incomodados com isso e os outros times vão dar mais trabalho para os brasileiros. Na Sul-Americana já estamos vendo isso. Qual o meu palpite? É um jogo para o Flamengo vencer bem. 4-0. 4-0 para o Flamengo. Vou começar falando sobre o Bruno Henrique, porque o STJD remarcou a audiência de Bruno Henrique do Flamengo para quinta-feira. Uma primeira audiência foi agendada para ontem, lembrando, segunda-feira, mas o jogador não pôde comparecer por conta do conflito de horários aí. Lembrando que o STJD remarcou 3 vezes a audiência de ontem, seria 15 horas, depois 1h da tarde, aí depois jogaram para a parte da manhã, só que na parte da manhã o jogador estava lá no Ninho do Urubu treinando, não tinha como ele comparecer, mesmo que de maneira online, nessa audiência. Então será agora quinta-feira, depois do jogo contra o Deportivo Táchira. Teoricamente, não prejudica em nada a vida do Flamengo e nenhuma preparação. O Flamengo tem jogo nessa quarta e no domingo tem jogo contra o Fortaleza. Galera, falando de José Boto agora, porque o José Boto deu uma entrevista aí para, na verdade, na 3ª conferência Bola Branca, ele comentou lá, e ele deu uma declaração falando sobre o futebol brasileiro que me chamou a atenção pela coragem dele, porque poucos têm coragem de falar isso. Abre aspas. Nós ganhamos tudo que tínhamos para ganhar até hoje na temporada. Estamos na luta em todas as frentes e temos uma derrota no Brasileirão, uma derrota na Libertadores, e há 2 semanas já se falava em crise e mudar treinador. Portanto, isto é algo muito típico aqui no Brasil, uma falta de paciência enorme. E é verdade, tá? A gente está vivendo uma cultura do imediatismo absurdo, gente. Para mim, o maior exemplo foi agora no Sport, que o técnico português Antônio Oliveira estreou, e aos 20 minutos do primeiro tempo, na estreia dele, ele estava sendo chamado de burro. Na boa, torcedor do Sport, vocês esperam o quê do time do Sport essa temporada? É brigar para não cair. Aí o cara estreando é chamado de burro. O Felipe Luiz estava bem, todo mundo pedia na seleção brasileira. Ficou mal, fora, treinador, estagiário. Gente, não é assim, não pode ter essa cultura do imediatismo. É 880, tem que ter o equilíbrio. Concordo com o José Boto em relação a isso aí. Galera, vamos para o boletim médico comunicado oficial do Flamengo, atualizando a situação de todos os jogadores que estão no departamento médico nesse momento. Eu estou olhando para o lado aqui de vez em quando, porque está rolando o jogo do Vasco pela Sul-Americana. Se sair gol, eu vou avisar vocês. Mas vamos lá, boletim médico do Flamengo. Alan,
O jogador teve boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita e treinou normalmente com o restante do grupo nessa terça-feira. Segunda-feira ele também treinou com o grupo, embora o Flamengo não tenha dito nessa nota oficial. Eric Pulgar, enquanto se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, realizou trabalho de fisioterapia no campo do CT Jorge Elal nesta terça-feira. Não treinou com o grupo. Gerson, atleta, fez tratamento nessa terça-feira com atividade na academia e no campo do CT Jorge Elal. Vinha, lateral, já treina com o grupo e está em fase final de condicionamento físico, ou seja, pronto para ser relacionado. Gonzalo Plata, jogador, tem evoluído nos trabalhos de força e equilíbrio muscular com a fisioterapia enquanto se recupera de um edema ósseo no joelho. Nico de la Cruz, segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas. Nico de la Cruz só no Mundial. Gonzalo Plata só no Mundial. Vinha está à disposição. Confesso para vocês que eu não tenho a confirmação se ele será relacionado ou não, mas existe essa expectativa de ele ser relacionado já para esse jogo de quarta contra o Deportivo Táchira. Gerson, a informação que eu tenho é que ele vai fazer testes físicos na manhã dessa quarta-feira para saber se tem condições de jogo contra o Deportivo Táchira. Caso não fique à disposição, no domingo contra o Fortaleza, que é um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, ele ficará à disposição. Eric Pulgar está fora do jogo contra o Deportivo Táchira, não será relacionado, e o Alan está relacionado. A informação que eu tenho é que o Alan está de volta. Inclusive, vou ver aqui quando foi a última vez que ele entrou em campo, tá? Confesso para vocês que eu não lembro. Cara, ele deve estar um mês aí sem entrar em campo. Foi no dia 10/5, não tem um mês não, falei besteira. Tem 17 dias mais ou menos. Foi no jogo contra o Bahia, que ele ficou 15 minutos em campo e foi substituído. Foi o mesmo jogo que o Eric Pulgar se machucou. Eles tiveram lesões bem parecidas, mas o Alan volta agora contra o Deportivo Táchira. E diante do Deportivo Táchira, o Flamengo terá presenças ilustres lá no Maracanã. Já falei para vocês, Vinícius Júnior, Ancelotti estará lá. Ancelotti também vai estar presente no jogo de hoje do Botafogo contra a Universidade do Chile, pela Libertadores no estádio Newton Santos. Será o primeiro jogo em loco como treinador da seleção brasileira. Amanhã ele estará acompanhando Flamengo e Deportivo Táchira. E não é só Vinícius Júnior e Ancelotti. Tem outro que eu gosto demais, que também estará lá. É cria do Flamengo, joga muita bola, está se destacando na Premier League e eu acho que deveria estar na lista de convocar o Ancelotti no lugar do Andrei Santos. Trata-se de João Gomes, o pitbull da Gávea. Ele avisou lá nas redes sociais que estará presente no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar o Flamengo diante do Deportivo Táchira. Presença ilustre. Eu gosto demais do João Gomes. Acho que vocês que estão me assistindo também gostam demais. Foi um jogador muito importante em 2022. Falo sem medo de errar, ele carregou o Thiago Maia, inclusive na ocasião, jogou muita bola em 2022 e hoje está se destacando no Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive, me espantará muito se ele não for negociado nessa janela de transferência, porque é um jogador que está muito valorizado no futebol inglês. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, olha a informação do colega Paparazzo Rubro-Negro. Segundo o Paparazzo Rubro-Negro, o staff de Neymar procurou a patrocinadora master do Flamengo para saber se o clube tem interesse em contratar o jogador. No momento, não houve nenhuma proposta oficial, mas apenas uma consulta. Enquanto isso, camisa 10 se aproxima do fim do seu contrato junto ao Santos. Cara, na boa, gente. Pelo que eu estou entendendo aqui, a informação, repito, é do Paparazzo. Ele está cavando uma vaga no Flamengo e eu espero que isso não mude nada na vida do Flamengo no sentido de tentar a contratação do Neymar. Gente, esqueçam isso. Eu acho que só vai atrapalhar a vida do Flamengo de verdade, cara. Olha o que ele está fazendo fora das quatro linhas. Tudo menos focando em estar 100% fisicamente para jogar o seu bom futebol. Inclusive o Ancelotti, um dos acertos dele na convocação foi não chamar o Neymar. Neymar não merece estar na lista de convocados da seleção brasileira. E digo mais, não sei nem se a gente poderá contar com o Neymar na Copa do Mundo de 2026. O Neymar é uma incógnita. Vir para o Flamengo agora não iria trazer nenhum benefício, pelo contrário. Ia vender muita camisa. Gente, o Flamengo já vende muita camisa, de verdade. Então não faz o menor sentido a contratação do Neymar, pelo menos na minha visão. Não sei o que vocês acham, tá? Queria a opinião de vocês, inclusive. Deixa eu ver aqui, que eu tinha mais uma informação. Deixa eu ver. Tenho sim, é isso, lembrei.
Ingressos esgotados, tá, para Flamengo e Deportivo Táchira. Muita gente me questiona a diferença de ingressos vendidos para ingressos emitidos. E eu, assim, vou ser sincero, eu também não sabia qual era a diferença e eu fui perguntar lá no Flamengo. O que me disseram foi, emitidos, conta cortesia, pacote de camarote, mais o que? Gratuidade. E vendidos são, de fato, literalmente os ingressos vendidos. E até hoje, por volta das 17 horas, o famoso 5 horas da tarde, 61 mil ingressos já haviam sido emitidos e 56 mil vendidos. Mas, no momento, agora, às 8 horas e 33 da noite, acabo de receber a informação que os ingressos estão esgotados. Casa cheia, só não vai estar literalmente cheio porque o setor visitante vai ter cerca de 200 pessoas, ou seja, não vai lotar o setor visitante, que no caso é a torcida do Deportivo Táchira. Valeu, galera! É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Agora, olha só o seguinte, vamos ficar de olho nessa provável escalação. O site do Globo Esporte colocou essa provável escalação para a partida de hoje contra o Deportivo Táchira. Goleiro Rossi, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, nas laterais Wesley e Alexandro, no meio de campo Everton Araújo ou Alan, eu acho que ele deve ir de Everton Araújo, o Alan tá voltando de lesão, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Será que essa deve ser a provável escalação do Mengão? Vamos ficar de olho para ver se isso vai se concretizar. Mas, cara, o Flamengo tem que marcar gols nessa partida, né? Se talvez ampliar aí o saldo de gols, consegue classificar em primeiro lugar do grupo e aí chegar bem para as oitavas de final da Libertadores da América. Agora é o seguinte, vamos lá de palpites para a partida de hoje. Maracanã lotado, o Flamengo vai estar, a torcida do Flamengo vai estar em peso no Maracanã. Eu acho, minha opinião, que vai dar Mengão 3, Deportivo Táchira 0. Flamengo classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. E aí? Coloca nos comentários aí o seu palpite, já deixa registrado. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nessa partida. Tamo junto, nação. Assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo para vocês. Grande abraço. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.